Vamos lá? 7 dias, né? 8 dias, né? Vamos começar? A gente Vamos. está com 80 pessoas, né? 86 aqui contando com os painelistas, são 5 e 5. Vamos lá. Vamos começar? Tudo ok? Bora. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Eu sou o André Kinderé, sócio da Aval Engenharia e Tecnologia. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinário Inovação, Produtividade e Sustentabilidade, os pilares para a retomada da construção civil. Né? Na retomada do nosso setor, a gente acredita, né, que aplicar esses 3 temas no dia a dia das construtoras e incorporadoras, que já vinha sendo um diferencial, agora, né, mais do que nunca, será uma grande vantagem competitiva. E focados nesse nosso compromisso da Aval em trazer soluções práticas aos nossos clientes e parceiros, a gente trouxe hoje aqui um trio de referências no assunto para expor as experiências deles e case dentro das construtoras e incorporadoras. Né? A gente teve cuidado de escolher pessoas de diferentes regiões. Então, a capilaridade do país, que é um continente. Né? Eu quero agradecer de cara aí os 3, né, por terem prontamente aceito o nosso convite. Eu sei que todo mundo é muito ocupado, muito corrido, né, mas eles de cara aceitaram. Foi muito fácil convencer eles a entrarem nesse projeto. E todos vocês estão assistindo por prestigiarem o nosso trabalho, o trabalho da Aval. O nosso webinar teve uma grande procura. E também aproveitar para agradecer a todo mundo, toda a equipe da Aval, que trabalhou para viabilizar esse webinar, e todo mundo do back-office, todo mundo que está lá junto com a equipe. É sempre bom ter vocês junto com a gente. Pessoal, muito obrigado por toda a equipe da Aval estar apoiando a gente, ter me ajudado, e a Juliana, né, a estar trazendo esse webinar. Então, a dinâmica do nosso webinar vai seguir o padrão dos anteriores, né? A gente vai ter as apresentações, cada palestrante terá em torno de 15 minutos, e ao final das apresentações a gente vai abrir para as perguntas, né? Além do chat, né, que você pode, da forma tradicional, fazer a sua pergunta via o chat aqui do Zoom, a Mirella está aí colocando um link, né, de WhatsApp do nosso chat, e aí você vai poder fazer a sua pergunta pelo WhatsApp, gravando um áudio, até um vídeo, e a gente vai expor a sua pergunta. Eu peço que o vídeo tenha no máximo em 1 minuto, né, que vai ter a gente vai permitir que você faça essa pergunta em tempo real. Eu vou pedir que a ajuda dos palestrantes para que eles, em relação ao tempo, né, para a gente conseguir cumprir com o nosso tempo e com a nossa dinâmica, né, ao final ter tempo suficiente para as pessoas estarem interagindo com a gente. A Mirella também vai estar ajudando nisso daí, passando as mensagens para vocês à medida que o tempo for passando, né? E, basicamente, as instruções são essas. Vamos iniciar o nosso webinar de hoje, tem muito conteúdo aí legal para ser compartilhado. Então, a gente vai começar o nosso ciclo, né, com o Bruno Loreto, que é um dos fundadores da Terracota Venture, a primeira empresa da América Latina focada em investir em startups, pessoal, que tem, essas startups são do mercado imobiliário e da construção civil. Bruno é muito antenado, considero ele um dos embaixadores da inovação, né, do nosso mercado, mas já há bastante tempo vem trabalhando com isso, buscando, incentivando PropTechs, Construtechs, né? Então, é um prazer ter ele aqui em todos os grandes eventos de inovação, ele está presente. E hoje ele vem trazer para a gente um panorama dessas inovações e, quem sabe, inspirar vocês que estão nos assistindo, né, a aplicar essas novas ferramentas no dia a dia das suas empresas. Então, Bruno, muito obrigado mais uma vez, né, por ter aceito, né, por ter dado o prazer da sua palestra, né, trazer essas. Eu assisti em grandes eventos, a gente está tendo a oportunidade de estar tendo você aqui para enriquecer o nosso evento, e passo a palavra para que você inicie aí os trabalhos. Legal, André. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar falando sobre inovação no setor. É um desafio, né? A gente sabe que o setor é bastante conservador e a gente está nesse mercado já há bastante tempo e sabe que ele não tem almoço grátis, né? Não tem coisa fácil. Então, acho que todo mundo que está se empenhando a inovar no mercado está de parabéns já de antemão. O meu objetivo aqui é falar da revolução das Construtechs, né, que é basicamente a expressão que a gente usa para representar as startups que inovam nessa cadeia de valor da construção civil e mercado imobiliário.
Me apresentando, né, meu nome é Bruno Loreto, eu sou fundador da Terracota Ventures, trabalho há 12 anos com tecnologia focado nesse mercado. O meu foco aqui é tecnologia de informação, né? Não trabalho com tecnologia de produto, método construtivo em si. Meu foco é esse olhar, né, de como que a gente traz tecnologia de informação, essa nova economia que a gente está inserido, para um mercado de construção civil, buscando torná-lo mais produtivo. E quando eu comecei a trabalhar com esse mercado na indústria da construção, eu sempre falo que o símbolo dessa indústria era um símbolo de ineficiência, né? Essa imagem retrata o que a gente enxerga ainda até hoje, né, em muitas obras, né? Um símbolo de desperdício, é, quilos e mais quilos de entulho sendo jogado fora, dinheiro que está sendo jogado fora, baixa produtividade. Então, em resumo, é uma indústria tradicionalmente lenta e ineficiente. E tem vários estudos que falam sobre isso, né, que analisam como a indústria tem dificuldade em aumentar seus índices de produtividade. Tem um estudo bacana que foi publicado no ano passado, que ele analisou, né, entre as mais diferentes indústrias, como é que está o índice de adoção de tecnologia de inteligência artificial, né, que é uma das tecnologias aí emergentes que estão impactando todos os mercados. E a gente vê que o setor de construção é um dos últimos que começou a ver negócios surgindo com inteligência artificial a partir de 2015 e ainda numa evolução muito tímida, né? Aqui o azul escuro significa intensidade. Então, enquanto na área de saúde, por exemplo, ou na área financeira, a gente já tem muitos negócios, né, focando em inteligência artificial, a área de construção é muito tímida, o crescimento ainda é muito lento. Na atividade imobiliária, isso é um pouco melhor, mas também não tão expressivo assim. Então, como é que a gente vai mudar se estamos demorando em adotar tecnologias mais relevantes no nosso setor? Então, a mensagem é que esse cenário ele não mudou, né? Mas a gente percebe desde 2017, quando eu comecei a focar em startups desse nicho, que alguma coisa já está diferente. A gente vê iniciativas, né, como uma que foi feita em Israel, de formar o primeiro hub, né, de construction tech, trazendo, né, players tradicionais, startups, criar uma comunidade em torno disso para apoiar o empreendedorismo e inovação no setor. A gente vê empresas, né, grandes empresas como a Cemex, né, uma gigante cimenteira, organizando uma competição global em busca de achar startups inovando na atividade de construção. A gente vê eventos, né, grandes eventos como o Future PropTech, que eu fui em Londres ano passado, reunindo profissionais, reunindo empresas. Tinha mais de 3.000 pessoas do setor querendo entender mais sobre inovação, sobre novidades, sobre como fazer novos negócios. Então, são exemplos de que o mercado ele começou a se mexer para a inovação. O mundo acordou para a inovação e no Brasil não é diferente. A gente vê grandes empresas, né, como a Gerdau, como a Vedacity, investindo em startups, apoiando startups, se conectando a esse novo ambiente de negócios, acreditando que esse é um caminho para você promover a transformação. O primeiro mapa de startups que foi publicado no Brasil, né, nesse setor, em 2017, apontava aí cerca de 250 empresas, né, startups que estavam inovando nessa cadeia. E a gente acabou de publicar há 2 semanas o mapa de Construtex, PropTex da Terracota Ventures, e são mais de 700 startups hoje inovando nesse segmento. Então, um crescimento aí de mais de 180% em um curto espaço de tempo. Então, olha a evolução que a gente começa a enxergar. Então, a boa notícia é que hoje existe um ecossistema de inovação do setor, muito diferente do que tinha até 2015, 2016. Hoje o tema inovação entrou em pauta e por isso que a gente está aqui num webinar como esse discutindo esse assunto. Mas como que essas startups estão construindo esse futuro, né? O que são as principais tendências? O que são tecnologias e modelos de negócio que a gente vê prosperar pelo mundo e no Brasil começando a ganhar força? Tem um estudo muito legal, né, Future of Construction, que ele lista 10 tecnologias que vão impactar positivamente o setor. E aqui vocês vão ver que tem tecnologias que não são propriamente novas, né? A gente tem BIM, a gente tem pré-fabricação, não necessariamente inovação tem a ver com invenção. Você não necessariamente tem que criar algo do zero que nunca ninguém fez antes para inovar. Inovação tem a ver com conseguir aplicar, né, uma solução para um problema de uma maneira viável em um determinado horizonte de tempo. E muitas dessas tecnologias estão entrando nesse momento, né, no momento de realmente se tornarem escaláveis, de serem viáveis financeiramente, conseguir com isso aumentar a dimensão do impacto que ela pode proporcionar. Muito disso aqui gira em torno de dados, gira em torno de sensorização, gira em torno de módulos construtivos pré-fabricados, industrializando o processo, e a combinação de tudo isso junto é que
traz um impacto significativo para os índices de produtividade desse setor. Tem um estudo muito legal, né, que fala especificamente de construção modular e mostra os benefícios, né, de como a construção modular pode reduzir em 50%, por exemplo, a velocidade, né, de você colocar um empreendimento de pé. Então, são ganhos que você pode proporcionar para o investidor, para os proprietários, para o mercado de uma maneira geral, que não podem ser ignorados. Tem um estudo muito legal que fala mais especificamente de construção, né, de infraestrutura, que analisa qual que é o cenário de inovação para 2050, né, num ambiente de infraestrutura. E ele lista aqui 10 tendências, né, 10 maneiras que você pode buscar inovar e que o futuro, né, esse nicho vai estar trabalhando para conseguir ser um nicho mais inovador. E aqui é legal ver que a inovação não vem só de tecnologia por si só, vem inovação de novos modelos de negócio, né? Você reinventar a forma como você faz uma oferta, como você monetiza um produto imobiliário, como você consegue, né, montar a tua engrenagem empresarial de uma maneira diferente, é uma ótima inovação que pode te tornar mais escalável e pode te permitir ser diferente daquilo que existe. Inovação de materiais, né, materiais mais eficientes, que têm outras propriedades, são mais sustentáveis, que pode também trazer um outro tipo de inovação. Inovação de competências, né, você trazer novos conjuntos de competências, novos skills, é uma das grandes mudanças que a economia 3.0 está trazendo e que muita gente não está se atentando. Então, existem inovações em uma série de aspectos que não é só tecnologia por si só. Inovar é muito além de apenas adquirir um software ou implantar uma determinada tecnologia. Tem uma série de startups pelo mundo que são exemplos disso, né? A Full Stack Modular é uma das startups que trabalha com construção modular, né, na lógica de você pré-fabricar módulos construídos num ambiente controlado e levar isso para o campo, né, fazendo essa montagem como um grande Lego, buscando atender aí uma demanda, tendo ganhos de escala, né, que acho que é uma das grandes limitações do setor, a dificuldade de ter ganho de escala. Você tem a Prefab Revolution, né, uma empresa do leste asiático, um outro exemplo, né, de empresa que está trabalhando com o mesmo conceito, né, de elementos pré-construídos, tornar a montagem um elemento muito mais simples, mais limpo, mais sustentável. Você tem a Renault, né, um exemplo de quem está atuando na área de logística no Canadá, um conceito de eu poder solicitar um material e ter ele entregue em até 2 horas, né, com a mesma facilidade que a gente pede uma pizza no Rappi, porque eu não posso ter isso para materiais. A Smart Video, né, um exemplo de quem está aplicando tecnologia de imagem. Eles utilizam reconhecimento, né, facial, reconhecimento de imagem, para conseguir identificar situações de risco e perceber que tem um determinado colaborador não usando equipamento de proteção ou circulando numa área de risco. Essa mesma tecnologia está sendo usada agora para o combate à Covid, né, conseguir garantir que as pessoas fiquem a uma distância segura uma das outras dentro do canteiro de obras. A gente tem soluções como a Upcodes, que é uma solução mais robusta de inteligência artificial, que a ambição deles é conseguir gerar, né, as plantas, gerar os algoritmos, né, preditivos para os projetos de engenharia de uma maneira cada vez mais automatizada, com base no aprendizado dos últimos projetos realizados, né? Então, o conceito de você trazer aqui um trabalho preditivo e prescritivo. Você tem soluções como a Concrete Sensors, que traz a sensorização para a curagem do concreto, né, melhorando a eficiência nesse processo, conseguindo que você tenha dados, né, em tempo real, não só para aquele momento, mas ao longo do ciclo de vida desse produto. Você tem empresas como a Built Robotics trazendo um maquinário autônomo, né, eles instalam uma caixa num equipamento e esse equipamento passa a operar sem operário, né, sem um motorista, sem um operador, 24/7 com base em comandos pré-inseridos. Você tem a Insight, que trabalha com o mesmo conceito, com gruas, né, de você operar várias gruas no mesmo canteiro de forma automatizada, com base em inteligência artificial, sem necessidade de interação humana. Tem empresas trabalhando em dispositivos como os exoesqueletos, né, que potencializam a força humana, reduz, né, lesões por estresse de esforço repetitivo. São tecnologias que vêm para potencializar o que o trabalhador pode agregar. As soluções como a Doxel, as tecnologias que cruzam, né, o projeto
com que a câmera captura no ambiente de obra, trazendo uma visão do que está andando conforme o realizado em tempo real, a partir de dados coletados no canteiro. Você tem a ShapeDo, que é outro exemplo de uma solução que está focando na identificação, né, de alterações em projetos a partir de algoritmos. Ele identifica o que mudou de um projeto para outro automaticamente, gera alertas para você evitar erros por pessoas estarem olhando versionamentos diferentes. Tem empresas como a Brasil ao Cubo, né, que acho que vamos falar mais hoje aqui, um case de quem está trabalhando com construção modular no Brasil. A Mora Rocks é outro case de construção modular focado em residência. Você tem a Orça Fácil, um case de quem está utilizando inteligência artificial para orçamentação de projetos. Você tem o Instacasa, né, trabalhando elaboração de projetos residenciais por nicho de loteamento a partir de inteligência de software. Então, são inúmeros exemplos de startups que estão inovando em diferentes maneiras no setor de construção. Mas o principal, né, que eu tenho tentado reforçar é que as startups, elas não são a resposta, mas elas podem fazer parte do caminho, né? Muita empresa começa a pensar em startup como a solução para tudo, e não é bem por aí. O desafio é como você pode tornar a sua empresa uma empresa mais tech, como você torna a sua Constro uma empresa mais tech. E aí passa por alguns pilares, né? Um pilar é transformação cultural. Como é que você transforma a cultura da sua empresa em uma cultura digital? E acho que o exemplo da Gerdau, o exemplo da Cerela, são exemplos de grandes empresas que estão se reinventando. E quando você fala de transformação cultural, é necessário entender que não é simplesmente mudar o que você faz, mas é mudar o que você acredita, né? Você vivenciar novas experiências e desconstruir as suas crenças. É isso que vai te levar a uma cultura diferente na organização. Um exemplo, né, que eu gosto de citar, uma construtora interior de São Paulo mandou 25 líderes da organização para passar uma semana no Vale do Silício, tendo uma imersão cultural, né? Voltando de lá com uma cabeça totalmente diferente, uma forma de pensar e de agir totalmente diferente. Você tem um novo conjunto de competências, né, que é outro pilar. A gente fez um estudo comparando, né? Olha quantos cientistas de dados tem na Loft, quantos tem no quinto andar, e olha quantos tem na Lofts. Como é que você vai competir no ambiente digital, né, se você não está adquirindo, né, profissionais com competências digitais? Aqui tem um outro exemplo disso, né? Olha todos esses cargos dentro de uma empresa. UX designer, BIM manager, cientista de dados, people analytics, virtual designer, inside sales. Que tipo de empresa que tem essas competências? É uma construtora, né? De PR Construction, uma empresa da Califórnia. Então, quantas consultoras no Brasil têm esses tipos de profissionais hoje dentro da empresa? Pouquíssimas, né? Se é que alguma tem todas elas. As empresas mais ousadas avançam, inclusive, para fazer investimentos, né, para fazer suas apostas nas startups. A Gerdau é um exemplo disso, anunciou um fundo de 80 milhões de dólares para fazer investimentos, e a motivação passa por aprendizado, né? Algumas construtoras estão investindo para aprender sobre essas inovações, outras empresas estão investindo para gerar valor para os seus clientes, para aumentar o seu portfólio, para aumentar a sua oferta, e outras para diversificar o negócio, como o caso da Cemex, que sabe que o futuro do negócio dela não vai ser o cimento, mas ela não sabe o que vai ser o futuro do negócio dela. Então, diversificação é uma palavra importante. E às vezes essa relação começa com um pequeno investimento e pode acabar se transformando numa aquisição, né, numa parceria mais forte, mais estratégica, como a Caterpillar adquirindo a Yard Club, que é um marketplace de locação de equipamentos. O mesmo vem acontecendo no Brasil, né? A gente vê a Amber adquirindo startups, a Loft, né, comprando startups, a gente vê, né, o deal que a Tech Verde fez com a joint venture da Etex e Arauco. Então, essa relação, né, de empresas tradicionais com empresas inovadoras é super positiva e está se intensificando cada vez mais. E algumas empresas estão criando as suas próprias startups, né, como o caso da Moodme, que é uma startup fundada pela Cerela, para permitir que você faça uma vaquinha, né, no seu casamento, para poder comprar o primeiro imóvel, né? Ao invés de comprar móveis em toque-estoque, você faz uma vaquinha com a família, com os amigos e dá entrada no imóvel. A Place to Be, né, que é um marketplace de imóveis comerciais do grupo Pão de Açúcar. Então, são caminhos, né, como a Desenrola, que é o quinto andar, né, que a Brasil Brokers está criando. Então, são negócios que estão inovando a partir de grandes empresas fomentando. Então, para fechar, né, nessa corrida pela inovação, novos concorrentes estão surgindo de onde você nem imagina, e talvez esse seja o maior risco para quem não está atento. A Amazon, né, o gigante, né, do varejo, que cresceu ainda mais agora no período de crise, investiu na Plant Prefab, uma empresa de construção modular. E por quê? Porque eles querem estar vendendo casas pela plataforma da Amazon em algum momento. Eles têm uma iniciativa que é a Turnkey, que bonifica
os leads, né, que adquirem imóveis e que fecham a aquisição ou contratação do imóvel a partir da plataforma da Amazon e dão prêmios, né, dão produtos Amazon para serem utilizados. Então, nesse ciclo, você vê players que não são do setor começando a gerar impacto no setor. Mesmo com a Alibaba, né? Você entra no Alibaba hoje, você consegue lá comprar uma prefab house, né? Um módulo pré-construído que vai chegar na tua casa a partir de um custo até mais barato, muitas vezes, do que você encontra aqui. Você tem players como a Autodesk, né? Fazendo construção de uma ponte impressa em 3D junto com uma startup em Amsterdã. É um projeto de infraestrutura sem nenhum player tradicional de infraestrutura. Você tem players como o Airbnb, que apesar de estar enfrentando a crise hoje no seu core business, estão inovando no modelo de negócio e permitindo que startups como a Nido incorporem empreendimentos 100% focados em Airbnb. Então, você levantar um prédio inteiro para alugar todos os imóveis no Airbnb. Então, uma nova forma de você intensificar o seu negócio. Então, no futuro, o maior player do seu segmento não vai ser a empresa que está do seu lado. Vai ser um player que vem de um outro nicho que você não está percebendo, uma startup que está ganhando força e pode se tornar uma ameaça, um novo concorrente com competências totalmente diferentes que aquelas que você possui. Então, na Terracota Ventures, a nossa contribuição para acelerar a inovação no setor é investir nas melhores companhias, é investir em quem está inovando, é investir em empreendedores que estão criando negócios. Para isso, a gente está aí levantando o nosso primeiro fundo, que é um fundo de 25 milhões de dólares, né, para investir tanto no Brasil como também no exterior. Tá? Então, acabou meu tempo, é isso que eu tinha para falar. Espero poder ter contribuído aí com todos vocês. Show, Bruno. Obrigado pela apresentação, né? Obrigado pela pontualidade. Né? Você cumpriu bem, cravou no tempo, tá? E obrigado pelo conteúdo, né? Conteúdo de alto nível, né? Muito legal essa questão que você falou dos cargos, dessa mudança no organograma que esse novo mercado que está tudo acontecendo muito mais rápido não exige só novas tecnologias, né? Também exige uma nova forma de pensar e uma nova forma de gerir. Né? Para você combater essas incertezas, você tem que gerir de uma forma diferente daquela tradicional, né? Que o pessoal fala planejamento, comando e controle. É um pouco diferente a forma de gestão das empresas, né? Então, eu agradeço mais uma vez, peço que você fique com a gente para o nosso debate final, tá? E vamos dar continuidade, tem muita coisa boa para a gente apresentar. Quem tiver perguntas, vamos segurar. No final, a Juliana já está selecionando as perguntas para a gente estar fazendo para o Bruno ao final das apresentações. Então, nosso segundo convidado é o Joaquim Caracas. O Caracas é fundador da Impacto Proteção, uma das empresas mais inovadoras do país, tendo ganho já 2 vezes aí o Prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade, com diversas patentes registradas. A Impacto tem no seu core todos esses 3 pilares que a gente colocou no tema do nosso webinário, né? Então, ele tem a inovação em métodos construtivos, sustentabilidade com o uso do plástico plástico reciclado no lugar da madeira, né? E tudo isso resultando em muita produtividade nos canteiros, onde você tem a execução das estruturas de concreto armado. Então, é um prazer, Caracas, tê-lo aqui no nosso evento. Agora, a palavra está com você, com o case da Impacto Proteção. Agora, gostaria de agradecer o André e a Juliana, né, por essa oportunidade e parabenizar o Bruno pela apresentação dele. Vou aqui logo passando, né, porque o tempo é curto, o que nós vamos falar é de inovação, produtividade e sustentabilidade. Meu nome é Joaquim Caracas, sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará em 1981. Hoje, nós estamos trabalhando com concreto protendido. Isso aqui é a cor do alho engraxado. A cor do alho engraxado é um cabo de aço, ele é plastificado, entre ele a plastificação tem graxa. Isso aqui não existia no Brasil e em 97 nós fomos para os Estados Unidos para trazer a tecnologia implantada no Brasil. Aqui no Ceará nós temos a primeira obra do Brasil de protendido não aderente com a cor do alho engraxada. Então, o que eu quero mostrar aqui é um sistema americano que ele foca muito em produtividade. Então, eles usam lá lajes maciças, concentra o cabo no sentido e distribui no outro. E o nosso sistema é todo modular. Você vê que essas placas, elas têm a dimensão 61 por 61 e é todo plástico. Então, assoalhei essa laje toda no plástico. Aqui é uma obra, né? A Impacto hoje,
O foco dela é inovação. Hoje nós já temos 9 patentes, temos 23 em andamentos. Ganhamos alguns prêmios FINEP. FINEP já ganhamos 8 prêmios, CEBIC e alguns outros. E aqui eu trago um dado da CEBIC, que em 2011 a curva material e produtividade cruzaram. Então, a partir daí, o foco foi a mão de obra. E mostra a indústria automobilística, né? Se você não criar processo, não funciona. Se você voltar ao tempo de 1914, eles levavam 12 horas para montar um carro e tinha um custo de $850. Entendeu? Foi com ele que foi feito. Ele criou uma linha de montagem, então ele reduziu o tempo para 93 minutos e o custo para $280. E como eu digo o seguinte, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. E aqui eu mostro rapidamente quanto é o custo do metro cúbico de concreto. O concreto em sul custa R$300, uma estrutura de concreto tem em torno de 80 a 120 kg de aço, eu coloquei 100 kg, o aço cortado e dobrado, tá, 380 daria 380, e a mão de obra mais forma dá 690. Então, hoje nós temos um metro cúbico de concreto em torno de R$1.370. Se dividir em percentuais, 21,90% é concreto, 27,74% aço e 50% é mão de obra. E um projeto, para ser econômico, não interessa que ele tenha menos concreto e menos aço. Se você tiver um projeto que tenha 10% a mais de concreto ou a menos, isso só representa 2,19%. E se numa estrutura tiver 10% a mais de aço ou a menos, só representa 2,77%. Então, às vezes, os consultores ficam brigando pelo consumo de materiais e o problema não é o material, o problema é a mão de obra. Você vê uma estrutura nossa, aqui uma laje maciça usando madeirite, outra cheia de vigas, e o nosso é um Lego, é um sistema todo modular, certo? Até o brinco de que é a prova de burrice, e aqui é uma placa de parte. Vocês terem ideia, um servente, ele assoalha 250 metros quadrados por dia. Se você pegar o madeirite, só a folha de madeirite, que tem um tamanho de 2,44 por 22, tem pelo menos de 2 a 3 pessoas só para manusear. E para ferir isso aí, há uns 7 anos atrás, nós resolvemos fazer a alavanca da produtividade. O que vem ser a alavanca da produtividade? Todas as nossas obras, isso nós continuamos fazendo até hoje, na hora da conferência, então vai o nosso engenheiro, ele colhe todos os dados de mão de obra, do servente ao mestre. Nós temos projeto 5 da laje, e nós colocamos o preço de salário do sindicato mais 80%. Com isso, nós conseguimos aferir toda mão de obra, o preço da mão de obra. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a observar que tinha construtora que estava gastando R$15,25 por metro quadrado e tinha construtora gastando 157, 10 vezes a mais. Mas e o mais interessante, essa que estava gastando 157, ele tinha a certeza que ele era o melhor. Aí mostramos aqui um exemplo de uma construtora muito organizada, ele estava no 30º lugar, e na época ele estava gastando 75,52. Aí nós colocamos ele a 25, tinha construtora gastando 15. Então dá a diferença de R$50,52. A laje dele tinha 367 metros quadrados e isso representava quase R$19 mil a mais. A espessura média da laje dele era 17 centímetros. Então, com esse dinheiro, ele tinha condições de botar mais 18 centímetros de concreto. Quer dizer, ele tinha um dinheiro do concreto para fazer outro prédio de 24 andares se ele tivesse feito uma estrutura modularizada. E mostra aqui um exemplo, você vê aqui que estava em primeiro lugar, do lado esquerdo, certo? Você vê que a obra é toda modularizada, é um Lego, certo? Você praticamente não vê madeira na obra, e ele que estava fazendo uma estrutura toda modularizada, ele tem uma área de 1.392 metros quadrados, tinha um ciclo de 6 dias com 33 pessoas. Essa outra obra, e essas duas obras são pretendidas, as lajes são planas e é do mesmo calculista. Então, essa outra obra tinha 367 metros quadrados, um ciclo de 7 dias com 35 pessoas. Quer dizer, um quarto a menos de área e com mais gente nas obras, certo? Isso não justifica. Comparamos outra obra aqui, já com os perfis, né, de madeira, mas uma obra bem arrumada, né? Essa daqui tinha 518 metros quadrados com 18 pessoas, a outra 364 com 29. Então, no momento que ele perde tempo para alinhar, para fixar essa peça, o outro é só um Lego.
E outra coisa, eu estou trocando a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. E se vocês entrarem no nosso site, você basta preencher a área, a quantidade de pessoas e você calcula para se comparar com as outras. Então, você pega essa obra aí de 650 metros quadrados, com esse pessoal envolvido, você calcula, de imediato, ele já lhe diz quantas pessoas, qual lugar que você está. Acho que ele está dizendo que você está em 17 lugar, está gastando 48,48 metros quadrados e está 118% a mais que o primeiro lugar. E aqui ele vai dar um diagnóstico para você, baseado nos 10 primeiros. Baseado nos 10 primeiros, ele tinha condições de reduzir o tempo e tirar a mão de obra. Com isso aí, se geraria uma economia de 41%, que é muito dinheiro. E isso aí, nós estamos com a obra piloto, junto com a Val, fazendo essa aferição através desse aplicativo de gestão integrada, certo? Que é o Agilim, certo? Ele tem um registro de pontos, então com esse aplicativo, nós estamos conseguindo aferir bem melhor essa mão de obra. Essa parceria, né? Nós temos um ranking da produtividade, e foi o que nós resolvemos. Nós resolvemos fazer a evolução da laje nervurada. O que é que vem ser a evolução da laje nervurada? Eu já mostrei ali que a estrutura que tem menos concreto e menos aço é a mais barata. Mas se você quiser uma que tem menos mão de obra, você faz a laje maciça protendida. E se você quiser ganhar aço, concreto e mão de obra, então você faz o PAV Plus, que é a nova laje que nós lançamos. Então, se você pegar uma laje tipo do americano, uma laje maciça, uma laje nervurada, você vê aqui a quantidade de estribo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Em vez de calcular viga e laje, nós estamos calculando como americano, levando em consideração tudo como se fosse uma laje. Com isso aí, nós temos na primeira foto ali uma laje maciça, a segunda laje nervurada, e temos agora a nossa laje maciça adaptada à laje nervurada. Que você vê para a quantidade pouca de aço, aí eu tenho o cabo concentrado no sentido e distribuído no outro. E tudo com armadura mínima, né? Pega bem menos aço. Aqui é mostrando a produtividade, se a tela vier pronta, e aqui pontinho de longo. Certo? Você vê que o que 2 serventes conseguem fazer em relação a 2 ferreiros, eles conseguem ser 26 vezes mais rápido. Aqui é uma laje, essa obra nós estamos da diagonal, nós estamos fazendo ali na Praça Portugal e nós já mandamos as telas prontas, tá certo? Então aqui nós temos, só para vocês terem ideia, essa obra aí, você não vê um estribo, não vê nada, tem praticamente uma taxa de armadura mínima. E para criar um processo na parte de proteção, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos no nosso cabo agora, ele já vem marcado. Se vocês virem aqui, ó, ele tem aqui uma altura de 27,5, já vem todo o projeto no cabo. Então, hoje nós estamos montando o cabo sem precisar mais abrir o projeto. E essa ideia veio do ovo. Eu estava no supermercado e comecei a observar que a validade do ovo vem do ovo. Então, nós pegamos a mesma ideia de botar no ovo, botando no cabo. Então, hoje nós conseguimos montar o cabo sem precisar absolutamente ninguém abrir o projeto. E criamos, vocês estão vendo nessa parte de baixo aqui, nós criamos esses passadores que ele também já vem com altura. Então, basta você casar o que está marcado no cabo e nela, e aqui é só você fixar o cabo e travar. Aqui eu estou um pouco rápido por causa do tempo. Então, ali já, a tela já vem pronta, tá certo? Então, eu estou montando a tela, o aço, né, na laje. Então, aqui nessa parte que seria uma viga, mas não é, que eu estou calculando tudo como laje, essa é a única armadura que tem. Agora eu vou botar a cordura. Então, só essa tela, essa marca que nós fabricamos, ela faz a tela que você quiser. E com esse novo processo, você evita usar trena, né? Não precisa mais usar absolutamente nada. Já vem marcada a altura, o cabo, já vem tudo modularizado. Inclusive, essa patente, nós registramos agora ela nos Estados Unidos. A nossa ideia é implantar lá agora. Os cabos já vêm todos marcados. Ó. Se vocês olharem aí, e o cabo mexe, aí nós mandamos um cabo mexe. Aí o que é que nós temos feito? Aí eu pedi a ArcelorMittal para mandar o cabo numa cor diferenciada.
Aí, depois que você faz, ele vem um código de barra. Se vocês verificarem, nele tem um código de barra no cabo, certo? Então, depois que você monta, aí você vem com a leitora, e agora nós estamos transformando para o celular, ele lê o código de barra no cabo, lê o código de barra no suporte e compara com o projeto. Se tiver errado, ele já avisa. E depois que ele termina, você anda com a impressora, ele dá o traçado do cabo e depois ele diz onde é que você errou. E na hora que você conferir, certo? Você tem de digitar qual é a peça e quantos cabos tem. Se tiver errado, ele já avisa. E é todo no digital. E agora nós estamos transformando para o celular, essa leitura. Estamos concluindo. Isso aí na conferência, hoje, não vai ser mais essa leitura. Nós estamos transformando para essa ferramenta ser o próprio celular. Eu tenho que estar fazendo a conferência, porque esse traçado realmente tem que ser obedecido. Então, ele é obrigado a colocar a peça que ele vai conferir, a quantidade de carro. Por exemplo, se ele colocar a viga 2 e ele for conferir a viga 1, for colocar o código barra toda informação, ele vai dizer que ele está conferindo a viga errada. Aí, se ele botou 10 cabos, e na hora que ele for conferir, ele vai dizer daí vai lhe avisar, se fosse 2 cabos. Então, ele vai lhe avisar que está faltando 2 cabos, porque tem toda a informação no código de barra. Aí é a proposta na candidatura. Então, após a montagem dos cabos, ele já dá o relatório e já dá o traçado do projeto que você montou. Você já recebe na mesma hora e já manda para o calculista, para a consultora. Então, você tem uma certeza desse traçado. Porque se esse traçado não for obedecido, é como se estivesse faltando aço na sua obra. E, para concluir, né, que tudo que eu mostrei, como o Bruno estava falando, né, que tem de ser um sistema modularizado, né, modular, então, eu digo, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, mas sim de seus processos. Meu muito obrigado. Show, Caracas. Show, muito bom, muito legal a apresentação, né? Parabéns aí pelo Paviscan, né? Ferramenta muito interessante, né? Eu acredito que isso vai fazer um diferencial muito grande, que é uma gestão que você tem que ter, uma pessoa mais dentro da obra para estar conferindo, para estar analisando, é uma preocupação a mais que você está resolvendo essa dor dos clientes, que muitas vezes têm um receio de utilizar um tipo de metodologia devido a essa questão das conferências, né? Então, muito parabéns, as suas apresentações sempre trazem alguma coisa nova, né? Parabéns e obrigado pela parceria. Reforço a todo mundo, tem muita pergunta aqui, podem fazer, registrem, mandem os vídeos, né? Que a gente vai fazer de tudo para estar transmitindo aqui, né? E vamos aqui para a nossa próxima apresentação. Nosso terceiro convidado é o Ramon, né? O Ramon é gerente de engenharia de processos da Tec Verde, que hoje é a maior indústria de casas pré-moldadas da América do Sul. Eu visitei a fábrica da Tec Verde, acho que foi em outubro do ano passado, que estive lá com o Ramon, né? Fiquei impressionado com a estrutura da empresa, com o compromisso com esses 3 pilares que a gente está abordando nesse evento, né? A Tec Verde também é vencedora do Prêmio CEBIC, né, de Inovação e Sustentabilidade, e queria também parabenizar eles por esse projeto que eles estão à frente de construção dos hospitais. Ele entregou o primeiro hospital agora em menos de 40 dias, né, mobiliado, pronto, com da assinatura do contrato até o atendimento do primeiro paciente. Né? Parabéns a Ramon e transmito a todos da equipe da Tec Verde. Mais uma vez, eu agradeço, Ramon, a sua disponibilidade. Eu sei que você está construindo aí mais 2 hospitais, né? E passo a palavra aí para você, que está todo mundo ansioso para ouvi-lo. Bacana, André. Obrigado aí pelo convite, né? Como você falou, atendi prontamente aí. Acho que esse tema tem bastante sinergia até com os pilares da própria estratégia da Tec Verde, e nesse momento que a gente está vivendo, essa estratégia está mais reforçada do que nunca para a gente se preparar para a retomada, né? Tanto para atravessar o momento, quanto para a gente voltar mais forte aqui, né?
É o que a gente tem até, a gente está fazendo também uma série de webinars que a gente está chamando de efeito mola, né? Que a gente está no momento que a gente está se contraindo para depois dar um salto, né? E com certeza esses pilares ajudam a propiciar isso daí, né? Então eu sou gerente de engenharia de processos na Tec Verde. Eu trabalho há 8 anos na Tec Verde, desde 2012. Tec Verde para contextualizar, ela é a única empresa brasileira que faz construção de prédios e casas com tecnologia industrializada a seco, né, com tecnologia off-site a seco, homologada no Ministério das Cidades, atendendo todos os requisitos da norma de desempenho brasileira. A nossa missão é tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável, e a gente traduz isso através de um modelo de negócio de venda de casas e prédios prontos, né, feitos em fábrica, para construtoras incorporadoras, né? Tanto projetos concebidos por nós desde a arquitetura, mas também recebendo projetos de clientes que a gente faz a adaptação de um projeto arquitetônico para modularização e industrialização. Então, aqui eu coloquei um videozinho para vocês terem uma ideia. Essa é a nossa fábrica. A gente trabalha com tecnologia BIM 100% nos projetos. Os projetos nascem em BIM, né? Desde toda a compatibilização estrutural, todos os sistemas complementares que a gente tem completamente desenhados antes da produção, e dentro da nossa produção, né, as máquinas também são compatibilizadas com esses softwares. Aí é um projeto interessante, né, de uma montagem de um prédio de 4 pavimentos. Hoje a gente tem a tecnologia homologada para a produção de prédios de até 4 pavimentos, né? A gente está trabalhando agora num projeto para ir para o 5º pavimento, que dentro da tecnologia que a gente trabalha atualmente seria né, o limite ali, né? A partir dali já faz mais sentido trabalhar com outras tecnologias construtivas. A Tec Verde, ela foi fundada em 2009, né? Então ela passou por aquele ciclo lá que o Bruno ressaltou lá das startups, né? Já foi uma startup. Ela foi fundada aqui no Paraná por alguns colegas dentro da Universidade Federal do Paraná. Ela, desde o início, teve subvenção, teve apoio do FINEP, do Senai. É uma empresa Endeavor desde 2013, né? Tem esse suporte. E a Tec Verde começou fazendo casas de alto padrão, direto venda para o cliente final, e ao longo dessa jornada foi adaptando seus modelos de negócio, né? A partir de 2014 passou a dar um foco nos programas de habitação de interesse social. Então a gente passou a abranger um range desde de casas no programa Minha Casa Minha Vida, né? Desde um faixa 1 até casas de alto padrão, né? E hoje a gente tem, né, uma fábrica bastante automatizada. A gente consegue fazer 5 apartamentos por dia por turno nessa fábrica, né? Produção de paredes, lajes, sistemas de cobertura, e a gente executa a montagem de um prédio de 4 pavimentos em 7 dias, né, em uma semana. Então, também como o Bruno ressaltou, esse ano agora, né, mais recentemente, a gente teve a entrada do grupo E2E, né, que é uma joint venture da ITEX e da Arauco, né, que vem para reforçar essa trajetória de crescimento da Tec Verde, né, que são grupos que têm uma atuação a nível mundial, né, estão presentes em mais de 40 países. A ITEX é um grupo belga, né, a Arauco é um grupo chileno, e eles também, a ITEX entra com todo o expertise em sistemas de fachada, sistemas de isolamento, proteção passiva ao incêndio. Aqui no Brasil já eram fornecedores nossos, né, de placas cimentícias, placas de gesso acartonado.
E a Aral conta com expertise de florestal, né? Uma das maiores empresas do setor florestal do mundo, né? Ao longo dessa trajetória, a gente também nos últimos 3 prêmios CEBICs, a gente em diferentes categorias, prêmios CEBICs de inovação e sustentabilidade, nós submetemos algum projeto e fomos vencedores de uma das categorias, né? Na última ocasião, junto com o Joaquim, né? Em 2018, 2 anos atrás. Então, nosso sistema construtivo é um sistema de multicamadas, onde a estrutura principal é a madeira, né? Mas ela vem contraventada por chapas estruturais e chapas de revestimento que você tem a mesma sensação e as mesmas condições de uso de um sistema construtivo convencional. A diferença é a forma como o nosso processo de fabricação, processo de industrialização e montagem no canteiro de obras, mas em termos de desempenho, até tem em alguns casos condições superiores a condições convencionais, né? Por esse sistema de multicamadas, a gente tem uma grande flexibilidade de jogar com isolamentos termoacústicos e flexibilizar a oferta desse produto para diferentes usos, né? Por exemplo, no mundo, né, a gente tem aplicação desse tipo de sistema industrializado a seco, desde habitações de interesse social, no Chile, exemplo na Alemanha, onde o sistema é mais voltado para a construção passiva, e até prédios como esse no Canadá. No Brasil, a gente replica também toda essa gama, né? E aí, trazendo para o tema da live de hoje, né, desse objetivo da retomada, falando dos pilares de produtividade, sustentabilidade e inovação, como a gente trabalha isso, a nossa base para esses pilares, para esses 3 pilares, é a industrialização, né? Então, a gente trabalha com um mindset de industrialização, não apenas industrializar componentes, mas ter toda a filosofia de industrialização desde o desenvolvimento de um produto, de um processo, né? A industrialização durante todo o ciclo de vida do produto, na forma de se relacionar com os fornecedores, na filosofia de trabalho, na gestão integrada. Então, é dessa forma que a gente acaba impactando esses pilares. Quando a gente entra no âmbito de sustentabilidade, pela própria característica dos materiais, pela característica modular, você tem menos resíduos, mas também você tem, na fase de uso dessas edificações com melhor conforto térmico, melhor conforto acústico e energeticamente mais eficientes. Para tangibilizar isso, até a gente tem bastante orgulho que no ano passado a gente teve o primeiro residencial do programa Minha Casa Minha Vida com o selo GBC Condomínio, né? É um selo que é mais comum de ser encontrado em obras de um padrão superior, e a tecnologia construtiva propiciou isso, né? Em conjunto com outras ações mais ligadas às áreas comuns ao condomínio, né? A gente trabalha em termos de inovação com cooperação com universidades, a gente com mais de 62 universidades cooperando com trabalhos de pesquisa. Quem quiser fazer pesquisa com a gente pode entrar no nosso site lá, que tem uma área com toda uma série de trabalhos já divulgados para embasar novas pesquisas. A gente também lança desafios com universidades. E a gente, desde o nascimento da Tec Verde, trabalha muito com benchmarking internacional, né? Trazer soluções construtivas para o Brasil, né? Então, Alemanha, Chile, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, a gente está sempre procurando aí o estado da arte da construção industrializada para adaptar ela, tropicalizar para as condições, para a cadeia de fornecedores que a gente tem disponível no Brasil, né? Até mesmo o próprio projeto da gente sair ali de uma construção de edificações de até 2 pavimentos sobradadas, né, para fazer 4 pavimentos multifamiliares, foi um projeto de subvenção que a gente trabalhou em rede aí junto com o IPT, com o Instituto Falcon Bauer, né, fomentado ali pelo FINEP, fazendo expedições lá para o Canadá, junto com o FP Innovations, melhores especialistas, para a gente conseguir trazer essa tecnologia para o Brasil, né? E que o André falou ali, que ele nos visitou, a gente trabalha bastante essa área, inclusive, além da engenharia de processos, aqui no Tec Verde, eu sou responsável também por uma equipe dedicada a projetos
melhoria, tanto de melhoria em termos de progressão de tecnologia construtiva, quanto projetos de melhoria contínua, né? A gente tem uma equipe dedicada e que fomenta isso, né? Não é uma área de inovação, a inovação é um pilar da empresa, né? Não, ela é inerente a todos os processos, mas a gente trabalha a inovação enquanto um processo gerenciável, através de um fluxo de trabalho, onde a gente, desde uma fase inicial de inspiração, trabalha constantemente com monitoramento tecnológico, vendo o que está acontecendo para fora, mas também olhando para dentro, através do nosso roadmap de tecnologia, que a gente está sempre olhando anos para frente, o que a gente vislumbra, para isso balizar nossas decisões em termos dos projetos que a gente vai trazer para incremento da nossa tecnologia construtiva. Depois passa por todas as fases, né, de ideação, avaliações, ciclos de desenvolvimento com metodologias ágeis e até uma implantação que a gente faz uma espécie de proteção da produção para que a gente também, toda essa inovação que é muito da cultura da empresa, trazer melhoria contínua, inovação, para que isso também não seja um distúrbio para a eficiência operacional quando você traz muitos projetos de novas tecnologias simultaneamente, né? Então a gente trabalha com uma régua onde a gente controla isso, que é o TRL ali, né? Que é o nível de maturidade das tecnologias para garantir a passagem entre elas, e de acordo com essa maturidade a gente adapta o modelo de trabalho dentro desse nosso funil de tecnologia, né? Alguns dos projetos que a gente toca aqui dentro dessa estratégia são como esse, né? Para fazer um projeto para fazer uma casa em 10 horas, né? Uma casa funcionando em 10 horas, começar no início do dia somente com uma fundação, seria uma instalação, e ao final do dia entregar ela com luz, com água, né? O teste final ali, se ligar o chuveiro, está saindo água quente. Uma equipe de 7 pessoas, uma equipe multifuncional, né? 4 pessoas fazendo a montagem das paredes, mais 3 pessoas ao lado fazendo a montagem de uma estrutura de telhado. E esse tipo de projeto a gente faz geralmente aqui dentro do ambiente controlado, para depois, aos poucos, ir escalonando dentro das nossas obras, conforme as tecnologias que a gente vai testando chegarem no nível de maturidade adequado, escalonar isso como produto, né? E esse foi um dos projetos que ganhou o prêmio CEBIC. E agora, mais recentemente, durante essa crise, a gente teve que se adaptar. A gente trabalhou uma parceria com outra empresa de construção industrializada e modular, que é a Brasil ao Cubo, lá de Tubarão, Santa Catarina. A gente uniu o melhor das duas tecnologias, a tecnologia de aço da Brasil ao Cubo, lá fazendo chassis metálicos, a gente fazendo sistemas de painéis de parede, unindo essas duas tecnologias em prol de chegar num tempos recordes de execução de hospitais e hospitais definitivos, atendendo todas as normas da Anvisa para um hospital precisa atender. Não se trata de hospitais de campanha, né? Então, a gente usou a painelização 2D, mas a construção volumétrica em sistema misto, né? Chassis metálicos feitos lá em Tubarão, enviados para Curitiba, onde a gente produziu as paredes já com todas as instalações, inclusive instalações de gases medicinais, né? Instalações complexas, e a gente fez dentro dessa área de produção aqui anexa à nossa fábrica a produção de todos esses módulos, enquanto que lá em Tubarão também outros módulos que vieram a compor a obra lá em São Paulo eram produzidos simultaneamente, né? Então aí o transporte desses módulos até São Paulo, e a gente conseguiu entregar uma obra que foi colocado um desafio para nós logo que começou a expansão do problema do Covid aqui no Brasil. Um contrato foi assinado e a gente tinha 40 dias para entregar. No dia 41, a gente precisava que o hospital já estivesse apto a estar operando, já com toda a mobília, com todas as instalações médicas necessárias, né, todos os equipamentos. E a gente conseguiu entregar ele em 33 dias, né, uma semana antes do prazo original, né? E toda essa compatibilização de engenharia, a gente precisou se adaptar também. Nós trabalhamos com 25 engenheiros das duas empresas, de forma completamente remota,
para fazer a compatibilização dos sistemas construtivos e fizemos, o projeto nasceu inteiramente BIM e só pelo uso da tecnologia BIM que foi possível fazer o projeto inteiro com 25 engenheiros que alguns deles nem se conheciam, né? Em 7 dias a gente estava com os projetos para iniciar a produção e um projeto para iniciar a produção é um projeto já que atende a linguagem de programação das nossas máquinas ali, né? Então é um projeto mais complexo. A gente até o final do projeto a gente precisou transformar eles em plantas 2D, né? Porque o projeto nasceu inteiramente 3D e foi até o final, né? Aí já o hospital já praticamente pronto para operação, né? E agora a gente fez mais um, né, depois disso, em Porto Alegre, né, que está em andamento agora a montagem, a Brasil Cup está realizando a montagem, a gente já terminou a produção das paredes e módulos aqui, e estamos indo para o próximo, né? Então, todo esse contexto de inovação, a gente acaba trazendo a solução Tec Verde aí, que ataca o âmbito da sustentabilidade, da produtividade, a inovação dentro da construção civil. Com isso, a gente, como eu já tinha falado anteriormente, conseguiu alguns reconhecimentos ao longo dessa jornada. Da minha parte era isso aí, pessoal. Fico à disposição para as perguntas. Show, Ramon. Muito legal a tua apresentação, né? A gente vê em muitos estados, né, em muitos locais, até aqui no Ceará, os governos fazendo os hospitais, né, num prazo similar ao seu, mais de campanha, né, com o tempo, coisa que tem que ser, e aí vocês fizeram esse hospital de forma definitiva, né, nesse prazo recorde, né? Muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês aí na Tec Verde. Então, vamos começar aqui, vamos entrar na dinâmica das perguntas, né? Eu acho, Juliana, que nós tínhamos uma pergunta aí já feita em vídeo, né? Sabe para qual palestrante é? Na verdade, são 3 perguntas para todos os palestrantes. Então, vai ser uma rodada aí, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo aí? Sim. Então, vou dar o play. Oi, André, tudo bem? Parabéns pelo webinar. Venho aqui aproveitar esse momento para fazer uma pergunta aos palestrantes. Qual é o perfil do novo engenheiro a partir dessas visões aí de inovação? 2, qual é o papel da universidade nessa questão da inovação? E 3, como a universidade pode ajudar as empresas, as startups, os alunos a trabalharem mais com inovação? Obrigado, um grande abraço. Pessoal, aí é o nosso professor Barros Neto, né? É professor lá do curso de Engenharia Civil, né, do Centro de Tecnologia lá da UFC, né, um grande parceiro nosso, né, já foi diretor do centro, então é uma referência aqui nessas áreas de gestão, né, de novas tecnologias. E aí quem se, digamos, voluntaria para iniciar, para responder a pergunta dele? Eu posso falar ali, acho que talvez até o Bruno tenha mais propriedade para falar do tema, mas eu tive, ano passado, na Inglaterra, eu vi um case bastante interessante, que eu vi lá de como ligar a indústria com a academia, né, que a gente tem aquele famoso vale da morte da inovação, né, ter um nível de maturidade de pesquisa ali, que até onde a academia vai, e depois tem um vale da morte que até o ponto onde começa a indústria, né? E lá eles têm uma iniciativa muito interessante de alguns institutos de pesquisa avançada que já trabalham atuando nesse link entre elevar a maturidade de uma pesquisa científica no nível da academia para chegar até no âmbito da indústria, em outras indústrias como a aeroespacial, a indústria automobilística. E eles acabaram entrando por uma demanda estratégica do governo de inovação na construção civil para casas, para questão de déficit habitacional, de reduzir custo para casas um preço mais acessível, né? E tem uma estratégia muito interessante lá de como fazer essa ponte assim entre a universidade e a indústria. Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Eu acho que do ponto de vista da academia, de buscar essa aproximação da indústria, buscar entender mais os contextos, né? E aí acho que o aluno ali ele precisa justamente desse direcionamento, né? Porque eu acho que
você vai para estudar, mais do que respostas, você recebe as perguntas certas para você encontrar, aprende a fazer as perguntas certas para encontrar as respostas, né? Acho que tem esse direcionamento da faculdade, mas também do ponto de vista da indústria, eu acho que ela explora pouco, né, todo o potencial. A gente tem feito esforços aqui dentro da Tec Verde para conseguir se conectar mais às faculdades, estruturando processos internos para isso, né? Acho que a gente tem um potencial não explorado bastante grande aí. Aí acho que posso deixar para outras pessoas falarem sobre as demais perguntas ali sobre o perfil do engenheiro e tudo mais. Agregando, né, a gente vê de fato no Brasil ainda um desafio de aproximar ainda mais, né, da iniciativa acadêmica, especialmente as federais. As universidades públicas têm um contexto, né, burocrático que dificulta às vezes a gente fomentar o empreendedorismo e inovação. Eu me recordo de uma iniciativa que a gente tentou fazer, que a ideia era promover desafios na universidade, formar times, criar startups, e a gente teve que declinar porque pelo regulamento da instituição, 50%, né, do negócio ficaria para a universidade, enfim, uma coisa que a gente sem pé nem cabeça para um contexto de empreendedorismo, né? Talvez para o contexto de royalties, sei lá, faça sentido, mas é totalmente desatualizada com a nova economia. A gente acredita muito na necessidade de aproximar a academia. A gente, infelizmente, no Brasil, a maioria das inovações são inovações de modelos de negócios e não inovação proprietária, né? Então, hoje é improvável, né, comparado com o que a gente vê em Israel, o que a gente vê nos Estados Unidos, no Reino Unido. A gente vê tecnologias de base mesmo acontecendo aqui, novos materiais, né, tecnologias em que o cara consegue patentear. Infelizmente, isso no Brasil tem muito pouca geração de conhecimento científico, e quando tem, ainda é muito desconectado do mercado, né? Então, a gente vê uma série de linhas de pesquisa que são anos e anos sendo estudadas, mas sem aplicação e teste em mercado, né? Então, aproximar essas duas partes, a gente vê que seria fundamental. E eu acho que uma pergunta que eu sempre recebo, né, de estudantes e jovens que estão pensando em empreender, o cara está nessa fase de faculdade, empreendo, não empreendo, crio uma startup, não crio. Eu falo que tem os dois lados da moeda, né? Mas acho que o principal é conseguir entender o que faz sentido para você no seu momento. E empreender nesse momento, né, da universidade, ou que você está recém-formado, é ótimo porque os seus riscos são baixos, né? Teu custo de oportunidade é baixo, você não tem muito a perder, toda a experiência que você ganhar vai ser super útil para você. Porém, é péssimo no sentido de que você ainda não tem experiência com nada, né? Você não trabalhou ainda dentro de uma empresa, você não trabalhou ainda no canteiro, às vezes não viveu, né, um pouco o que é o dia a dia, de fato, do teu mercado. Então, a tendência é que a tua taxa de insucesso seja maior, tua curva de aprendizado seja mais longa. Às vezes é melhor passar 5, 10 anos no mercado, entender bem daquele ambiente e aí empreender em algo que você já domina, que a tua chance de sucesso é muito maior. A McKinsey até lançou um estudo semana passada falando justamente que o perfil do empreendedor brasileiro, né, que à frente dos unicórnios, eles na média tinham em torno de 31 anos de idade quando criaram a empresa. Ou seja, já tinham passado por uma formação, né, acadêmica e de mercado que ajudou muito a potencializar aquele negócio, né? Então tem os prós e contras de cada lado, mas sem dúvida a aproximação do mercado e da academia é fundamental para a gente aumentar o nível de inovação. Hoje a Impacto, Caracas, só um ponto que eu queria só para tu colocar na tua, que já é uma outra pergunta aqui que eu já estava querendo fazer, para tu falar um pouco do teu programa com o ITA, tá? Que eu acho que é bem interessante, isso é um diferencial, né, para todo mundo conhecer, e é só isso, só esse parênteses que eu queria fazer para tu comentar sobre o programa de vocês, o Summer Job aí com o ITA. Hoje, né, nós temos uma interação com as universidades, né? Por exemplo, nós temos aqui nosso departamento, só para pensar, né? Com impressora, todo equipado, e ele tem trazido os alunos do ITA e do IME, certo? Isso já tem uns 5, 6 anos. Com a Universidade Federal do Ceará, nós temos feito vários trabalhos, né? Sempre com o Macário, o Augusto. Lá na Universidade de Cristo, hoje existe um espaço de inovação, que é um espaço físico que vai funcionando na universidade, que é de inovação do Cristo e da Impacto. E nós estamos criando lá o Canteiro da Inovação, nós vamos lançar juntamente com a Universidade de Cristo. Com a Aridiçá também, né, nós temos parceria com eles.
Aqui eu trago muitos estudantes, sempre toda semana, até as universidades do Rio Grande do Norte, já está no programa dela, né? Todo ano eles vêm aqui a Impacto, né? Tem um dia de palestra e a tarde de obra. A UFC, o Instituto Federal, e há 2 anos atrás nós fizemos uma parceria com as escolas profissionalizantes do Estado. Aqui no Estado de Ceará, o ensino médio já é uma escola profissionalizante, mas primeiro mundo, no laboratório, né, de física, química, são 3 refeições o dia todo. Então, nessa uma dessas escolas técnicas, nós já estamos dando uma aula, né, existe uma cadeira da Impacto, para formar essa meninada para ir para as obras, para exatamente tomar conta das obras de proteção. Isso aí nós já temos feito há 3 anos. Né? Então, essa parte com a universidade, e já vem interagindo há muito tempo, né, com eles. Né? E com isso aí nós temos colhido bastante frutos. E a Impacto aqui, nós temos melhoria contínua. Se você... Hoje eu estou fazendo essa apresentação, mas daqui a uns 4 meses eu fizer outra apresentação, já tem alguma melhoria no processo. Né? E essa patente que nós registramos agora nos Estados Unidos, né, a ideia veio tudo do ovo. Né? Que lá nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, depois que nós implantamos o cabo marcado, que é o nosso simples, era patentado há muito tempo. Né? Com isso aí, nós conseguimos reduzir, né, em 30% o nosso efetivo nas obras. E com mais velocidade e com mais precisão. Então, hoje é feita as obras de proteção sem precisar mais abrir o projeto e sem precisar mais usar a trena. Quer dizer, tudo é uma pequena diferença. Legal, show, caraca, show. Tem uma pergunta aqui que várias pessoas fizeram, tá? Para o Ramon, e eu vou tentar condensar. Várias pessoas fizeram de forma diferente a pergunta, né? Primeiro, se o método, né, e se o produto da Tec Verde é direcionado para algum tipo específico de padrão de empreendimento, ou seja, esse é muito focado para Minha Casa Minha Vida, ou para classe média, ele também pode ser um empreendimento mais de alto padrão. E outra pergunta você mostrou alguns empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que tem a redução dos custos indiretos, tem várias reduções dentro do seu processo. Existe algum estudo comparativo? Você tem algum número comparando, por exemplo, eu vejo esses prédios de 4 pavimentos, o caminho mais convencional é você fazer em alvenaria estrutural. Né? Então, a maioria, se você for olhar no Brasil, né, 80% das empresas usam o sistema de parede de concreto ou de alvenaria estrutural. Vocês têm algum comparativo de custos, Ramon, entre não o seu processo, o seu sistema como um todo, considerando essa redução de prazo, e outros sistemas construtivos, e essa questão do padrão? Se você vai específico no padrão, se a Tec Verde ela vai no padrão mais econômico, ou se ela tem uma amplitude, vários produtos para diferentes segmentos de empreendimento? Certo. Em termos de padrão, como eu até saltei na apresentação, a Tec Verde começou fazendo somente alto padrão, né, casas acima de 200 metros quadrados, direto para o cliente final. Né. Depois ela virou a estratégia dela para habitação de interesse social, então produção em escala. Né. Então, a produção em escala, ali para você viabilizar, a gente está falando de pelo menos 100 unidades num canteiro de obras. Né. E quanto maior for essa escala, a competitividade é progressiva. Né. Então, em termos de padrão, né, até antes de padrão, em termos de tipologia, né, a gente trabalha com casas, trabalha com sobrados e trabalha com multifamiliar de até 4 pavimentos. Até o final do ano chegaremos a 5 pavimentos. Né. Em termos de classe, né, não tem, né, como eu falei, o sistema combustível é bastante diversificado nesse sentido, né, porque na mesma linha de produção nossa, a gente consegue passar uma parede, uma laje, que vá depois compor um sistema que você vai ter uma obra de altíssimo padrão, com um nível de desempenho superior em todos os quesitos. Então, a gente consegue jogar isso diante dessas componentes do sistema construtivo. Esse sistema de multicamadas nos traz bastante flexibilidade. Agora, quando a gente vai para a questão de custo, né, a industrialização se beneficia muito da padronização. E para a gente consegue ser o mais competitivo possível quando a gente tem essa padronização na mão
e quando a gente tem até a opção de mexer na planta, né? Como eu falei, muitas vezes a gente recebe um projeto arquitetônico de um prédio que atende à escala mínima, a gente faz a conversão para o sistema construtivo, mas você não necessariamente vai ter melhor aproveitamento em termos de logística, porque esses painéis, esses módulos, eles vão cumprir as dimensões que já são restritivas de acordo com o projeto arquitetônico, né? E também não vai ter necessariamente a melhor produtividade na produção, na montagem. Quando a gente recebe um desafio, eu preciso desenvolver um produto, ele tem que atender esses atributos, esse público, e a gente faz junto com o construtor e com o incorporador, aí a gente consegue chegar nos nossos melhores patamares de produtividade e, consequentemente, custos, né? E aí, quando a gente fala de um sistema de forma geral, né, a gente consegue ser, né, na faixa aí dos custos, considerando custos diretos e indiretos, até 10% mais competitivo, né? Mas claro que isso varia muito, porque não existe nenhum preço universal que seja praticado por todas as construtoras, né? Depende da escala de cada uma, tudo mais, né? Mas a gente consegue ser bastante competitivo em relação a qualquer sistema construtivo. Hoje, acho que o sistema mais competitivo em custo diante de escala é um sistema com parede de concreto em forma de alumínio, né? Isso, e quando a gente vai para a escala, a gente chega em custos iguais ali, e no indireto a gente chega a ser melhor pela questão da velocidade ser superior. Tá. E a fábrica de vocês, porque eu percebo que deve ter um componente do teu custo que é essa logística de transporte, né? Qual é o raio máximo, né, de atuação em relação à fábrica de vocês? Quantos quilômetros que você atende e ainda tendo viabilidade em relação à execução e custos de produção? Essa é também uma questão assim que não tem uma matemática certa, assim, porque, por exemplo, a gente está fazendo uma obra no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, próximo ao Acre, que, se fosse pensar, a gente mesmo achou que essa obra não viabilizaria, mas ela viabilizava menos ainda fazer com qualquer outro sistema construtivo, porque era uma região bastante inóspita, que você tinha 200 quilômetros de estrada de chão, que não havia mão de obra, que não havia concreteira na cidade. Então, às vezes a distância, dependendo das condições, ela pode se tornar até um aliado. Mas quando a gente está falando de grandes centros ali, hoje a gente ataca Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, foram os estados, e Rio de Janeiro, foram os estados onde a gente já trabalhou. Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Legal. Obrigado, Ramon. Show, show. Agora a gente tem uma pergunta, a Juliana passou aqui para o Bruno, não é isso, Juliana? Isso, vou compartilhar aqui de novo. Deixa eu ver só. Olá, pessoal. Parabéns aí pela iniciativa, muito bacana, todas as palestras. E a minha pergunta vai para o Bruno Loreto. Bruno, a gente percebe que as grandes iniciativas de investimentos em startups ocorrem no eixo sul-sudeste. Na tua concepção, o que falta para as regiões centro-oeste, norte e nordeste em investir em fundos para desenvolvimento de startups e, consequentemente, investimentos na inovação da indústria? Obrigado, um abraço. Legal. Assim, eu acho que primeiro é entender, né, como é que é a dinâmica do ecossistema de startups no Brasil como um todo, né? Os principais ecossistemas de tecnologia e startups no Brasil hoje estão no eixo sul-sudeste, né, que é São Paulo, né, o grande mercado, Minas Gerais, Florianópolis, agora Paraná também começando a despontar. No Nordeste, o principal polo é Recife, né, muito em função do projeto do Porto Digital, que é um caso de sucesso e que fomenta muita inovação. Então, lá em Recife, principalmente, a gente tem vários casos, né, de startups que captaram investimento, que estão indo super bem. O pessoal do César, inclusive, faz um trabalho muito legal lá com o programa de fomento à inovação na construção civil. Então, o desempenho, né, dos investimentos e apoio às startups no Brasil, no setor, segue muito essa mesma proporção, essa mesma distribuição, né? Então, acho que a discussão começa de como que a gente fomenta mais empreendedorismo no Nordeste, como que a gente consegue ter mais startups
sendo desenvolvidas no Nordeste, e aí o capital, naturalmente, vai atrás de onde tem bons negócios. No geral, os investidores, né, eles acabam estando mais concentrados no mercado de São Paulo, porque é onde tem mais dinheiro em tudo, né, inevitavelmente, é o maior mercado, né, para muitos dos negócios que têm surgido, especialmente o mercado imobiliário, que é onde tem talvez o maior volume de startups hoje inovando. Então acaba tendo uma concentração maior por ali. Mas os principais fundos de investimento do Brasil não têm uma limitação geográfica, né? O meu caso é esse, a gente foca em olhar o Brasil inteiro e também a gente está olhando já fora do Brasil também oportunidades de investimento. Da mesma forma que os principais fundos, mesmo os que não são específicos para o setor, estão buscando boas empresas para investir, independente de onde elas estão. A Orça Fácil é um caso de uma empresa que nasceu em Macapá, né? Então, a base da empresa é Macapá, está se desenvolvendo em Macapá, e tem atraído a atenção de aceleradora, tem atraído a atenção de investidor. Então, bons negócios, né, independente de onde eles estejam, tem atratividade para investidor. O desafio é que, às vezes, o seu mercado local não é o melhor mercado para você ganhar atração, né? E aí traz um desafio adicional de como você consegue superar essa barreira. Legal, legal, Bruno, bacana. Antes da gente fazer a próxima pergunta, tá? Eu vou só compartilhar aqui minha tela para aproveitar aqui que a gente vai estar lançando hoje, certo? Vocês não devem estar vendo aqui, vai só um minuto. Deixa eu botar em tela cheia. Opa. Ok, vocês estão vendo minha tela? Tá todo mundo... Ok, então a gente está lançando hoje, pessoal, o Avalim, tá? Que é o nosso programa de consultoria gratuita em Lean, né, que a gente está lançando hoje. Tá? A gente está com o objetivo de ser o maior programa de consultoria em Lean, programa totalmente gratuito, né? Que ele basicamente você clica nesse QR Code, bate a foto do QR Code ou clica no link, né, no link aqui abaixo, e você vai receber, você vai preencher um formulário e receber um diagnóstico de como sua empresa está em relação às práticas de gestão, de planejamento e controle de produção, né? Então, os primeiros inscritos vão receber, inclusive, uma consultoria baseada nesse diagnóstico, né? E o nosso objetivo é ajudar o maior número de construtoras e incorporadoras, né, nesse momento de retomada. Então, a gente está lançando hoje, tá, pessoal? Aproveitar que o pessoal estava respondendo as perguntas, eu lembrei da oportunidade, né? Então a gente está lançando hoje, vai estar nas nossas redes sociais também. Então a gente vai estar se dedicando muito a esse programa. Então baixa, bater a foto do QR Code ou digitar o link. Você vai ter um formulário, você vai receber um diagnóstico gratuito e os primeiros a preencherem vão receber conteúdo exclusivo, né? Baseado nos gaps que foram apontados nesse diagnóstico. Então, é um programa muito legal, uma iniciativa bem inovadora da gente, da Aval e do Agile, né, com esse propósito de alavancar a produtividade dos canteiros, né? E também, Bruno, para a gente trazer atenção aqui para o nosso Nordeste, para o nosso Ceará, né? E puxar a mudar esse paradigma, né? Esse cenário que o Jefferson apontou, que foi quem fez a pergunta, tá? Então, conto com a participação de todos, com a divulgação do nosso evento, dessa nossa iniciativa, que eu acho uma iniciativa bem legal e bem inovadora, né, para o ambiente da construção civil, tá? Vamos lá agora, próxima pergunta aí, Juliana, vamos dar continuidade e fazer a última rodada. Vamos lá, a pergunta aqui ela vai para o Ramon, certo? A Amanda perguntou se existe algum cuidado posterior especial no tipo de construção de vocês, né? Como é que é a manutenção? A gente viu vocês aí construindo de hospitais, casas. Como é que isso varia aí no cenário de vocês? Certo. Bom, a construção ela é projetada sobre para atender as mesmas normas em termos de uso e operação, vida útil de projeto. A condição de uso, a gente tem sempre essa preocupação. Quando a gente fez a adaptação do sistema construtivo para o Brasil, até por algumas questões culturais, a gente está acostumado com a construção tradicional, com bloco, alvenaria no Brasil também, a gente fez as devidas intervenções e adaptações no nosso sistema de multicamadas para compreender até mesmo essa questão cultural, né? São paredes até
mais rígidas do que você vê no exterior, né? Então, você acaba não tendo aquela característica típica do drywall, assim, que você tem uma percepção diferente em relação ao peso da própria parede, né? A robustez dela, né? Então, o sistema de camadas, a gente tem chapas estruturais em todas as paredes, de piso, no forro, por exemplo, um prédio nosso tem chapas duplas de gesso acartonado, mais uma chapa estrutural em todas as paredes de um prédio, né? Os sistemas de impermeabilização são bastante robustos e toda a garantia, né, assistência técnica, a gente oferece como um serviço para o próprio construtor ou incorporador que nos contrata, porque a Tec Verde fica responsável durante 10 anos por 100% da assistência técnica, e isso ainda fora todas as RTs que a gente emite, toda a vida útil de projeto, né? Então, acaba sendo um serviço do qual a gente oferece. Para você ter ideia, a nossa equipe de garantia tem 2 pessoas. Então, com 2 pessoas, a gente atende todas as construtoras para as quais a gente vende obras aí, né? Então, acaba que a questão de uso e manutenção e os níveis de satisfação que a gente tem no pós-ocupação, a gente faz a questão de monitorar, até como forma não só de resolução de qualquer problema, mas de retroalimentar o nosso sistema para tornar ele cada vez mais adequado às condições de uso, né? Legal. Legal, vamos aqui para a próxima pergunta. A próxima é para o Bruno. Bruno Vitor fez a pergunta: como você vê o posicionamento dos fundos de investimentos nas startups no cenário pós-pandemia? Legal, essa tem sido uma pergunta bem recorrente, né, em função do momento que a gente está vivendo. E, no geral, a perspectiva é bem positiva, né? Os fundos de investimento em si têm uma atuação profissional e de longo prazo. Um fundo de venture capital investe por um ciclo de 8 a 10 anos. Então, o que eu estou investindo, o que eu estou olhando agora, é uma empresa que vai atingir a maturidade lá na frente, né? Então, naturalmente, nesse cenário, ele vai considerar esse aspecto de que não é uma fase de curto prazo, uma crise como a gente está vivendo agora, que vai impedir eu de investir. Um investidor anjo, um investidor menos profissional, é o que talvez vai olhar esse aspecto de, putz, o que está acontecendo agora da minha liquidez? Eu consigo estar agora gerando capital em investimento de risco, como é uma startup, como é venture capital, ou eu vou estar olhando mais para longo prazo, para investimento de renda fixa, investimento no mercado de ações, diversificação, uma outra característica, né? Então, esse investidor é um investidor que fica um pouco mais receoso, mas tem pesquisas que mostram que esse investidor ele está adiando a decisão, mas não está deixando de querer investir, né? Então, é natural que em 3, 6 meses ele deve voltar a estar apostando em bons negócios. Tá no mute, André. Como a gente já está indo para o final, só vou deixar aqui na tela a nossa pesquisa de satisfação, tá? Onde você também ou bate a foto do QR Code ou acessa o link. A Mirella vai colocar também o link no chat para vocês estarem ajudando a gente, né, a estar produzindo novos conteúdos, né, e evoluindo no nosso webinar e até sugerindo novos temas, tá? Então, conto com a ajuda de todo mundo. Vamos agora para a pergunta do Joaquim Caracas e depois para as considerações finais dos outros painelistas. Pessoal, ó, a gente recebemos outras perguntas, mas a gente tem um limite de tempo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai compilar essas perguntas, mandar por e-mail dos painelistas e responder para vocês. Além disso, muito legal, o Bruno já se dispôs a vir aqui no chat, havia LinkedIn também, quem quiser se conectar com ele, ele responde também mais alguma pergunta, mas a gente vai fazer de tudo para não deixar escapar nenhuma pergunta que foi feita durante o nosso evento. Juliana, pode ver que selecionar uma para o Caracas. Vamos lá. Caracas, a pergunta é a seguinte: a gente sabe que o setor que vocês atuam, né, a parte estrutural, é muito delicada, né? Então, as pessoas têm muitas restrições em inovar nessa área. Como é que são esses desafios para quebrar esses paradigmas aí na parte estrutural dos empreendimentos? Tá no mute. Pronto, agora sim. Tá.
o começo, né, foi complicado, né, mas com o passar do tempo, né, o pessoal foi acreditando. Você tem ideia, esse PAV Plus é uma maneira totalmente calculada por laje, totalmente diferente de uma laje nervurada, né? E nós lançamos, né, fizemos a primeira obra, né, com 2 anos, tem mais ou menos 2 anos e meio, que foi a obra da Coígua. E hoje, embora, né, o mercado da construção civil está começando a reagir, então, com esse tipo de obra, nós temos hoje mais de 30 em execução e para começar, sendo que nós temos a maior de João Pessoa, já tem Recife, já tem Campina Grande, já tem São Paulo, já tem no Rio de Janeiro, certo? E tem no Maranhão, tem Teresina, né? Então, foi assim, o pessoal já vai acreditando, sempre inovando, né? Então, foi bem mais fácil a gente conseguir entrar com ele, né? Mas o que nós temos feito aqui, como eu falei, né, é uma melhoria contínua, aqui ninguém para. E também para falar em startup, hoje nós estamos sendo startup da ArcelorMittal, e aqui dentro da própria Impacto, com o pessoal que fica aqui no P&D, certo? Nós já temos uma startup aqui que é a Termite. Viu? Aí, assim, é isso que eu queria dizer. No começo é difícil. Você vê o seguinte, nas obras, por exemplo, quando eu comecei a mandar o cabo marcado, o pessoal, não, isso aqui não vai dar certo e tal, e eu fui, né, na própria empresa, né, alguns contas, né, mas eu fui, vai. E depois que o negócio foi implantado, eu digo, vou fazer a seguinte experiência. Aí eu pego algumas obras e não mando o cabo marcado. Aí não mandando, eu fiquei só vendo a reação. Ora, não deu, logo começou as ligações. O cabo não vem marcado, vai dar muito trabalho e tal, vocês não marcaram o cabo, né? Mas, pessoal, disse que dava certo, né? Legal. Então, ok, vamos para as considerações, né, André? Isso. Eu queria que cada palestrante aí fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso webinar. Mais uma vez, agradeço a cada um de vocês, né, e todos que nos ajudaram a viabilizar esse evento. Tá? Agradeço demais o Bruno, o Ramon e o Caracas, né, por estar apoiando, por estar participando, por compartilhar o conhecimento. Parabenizar os três pelo trabalho que vocês têm desenvolvido nas suas áreas. Né? O Ramon com a industrialização, com a Tec Verde, o Caracas com produtividade e estruturas de concreto armado, e o Bruno levantando essa bandeira da inovação, de Construtex e Proptex, num setor que é tão, digamos assim, resistente, né, e que adota pouca tecnologia. Então, parabéns aos três, né, e, por favor, abra aí, né, vamos na ordem, o Bruno, o Caracas e o Ramon na ordem das palestras. Por favor, façam as suas considerações finais. Eu agradeço novamente, né, o convite e agradeço a presença de todos. Eu acho que também a gente está vivendo um momento que quem está aproveitando essa crise para estudar, para conhecer sobre coisa nova, está de parabéns. Acho que é uma ótima forma de aproveitar esse tempo nesse período de isolamento. Eu acho que agora o setor ele vem, né, passando por uma série de ciclos. Eu acho que a gente ainda está num ciclo que vai ser um ciclo que vai acelerar forte e rápido. E tecnologia vai ser a mola propulsora para isso, né? Então, quem estiver inovando, quem estiver se desenvolvendo, vai sair na frente. E deixo aqui meus contatos, né? Fiquem à vontade para me acionar, seja você empreendedor, seja você do mercado tradicional ou investidor interessado em estar aportando recursos em empresas que você acredita, pode contar conosco. Vamos lá? Caracas, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o André Kinderé e a Juliana, né? E só respondendo um pouco a Juliana, né, da pergunta anterior, às vezes você é obrigado a dar 2 passos para trás para dar 5 para frente, né? E assim, muitas coisas que você faz, nem tudo dá certo, né? Mas você tem que ter mais acertos do que erro, né? E deixar a mensagem esse pessoal mais novo aí, né, que deve ter uma juventude grande aí assistindo, que o Brasil está fadado a dar certo, não tem como dar errado. E se inovar, por exemplo, quando nós entramos na crise de 2014,
nós resolvemos foi investir mais em inovação, certo? Então, nós conseguimos passar esse momento de crise, né, sem problemas. E o meu muito obrigado e, mais uma vez, parabéns aí o André Figueiredo e a Juliana. E aos palestrantes Bruno e o Ramon. Obrigado. Obrigado. Valeu, Caracas. Vamos lá, Ramon. Certo. Agradecer, em primeiro lugar, o convite novamente e também a participação ativa aí de todo mundo que estava acompanhando, foi bem bacana. Engrandeceu a experiência para nós também. E como recado final, queria deixar que o que a gente apresentou aqui, essa estratégia da Tec Verde de trabalhar esses pilares através da industrialização, é algo que às vezes parece que está longe de alguns contextos, mas a mensagem que eu quero trazer é que hoje a industrialização ela está acessível para todos que quiserem, né? Seja numa escala pequena, numa obra mais simples possível, mesmo sem repetição, para cada situação existe uma solução, existem uma série de fornecedores no mercado, no próprio mapa lá do Bruno da Terracota, uma série de empresas atuando, de novas empresas estão sendo criadas para atacar diversos nichos de mercados voltados para a industrialização, seja no nível de componentes, como um sistema de chicotes elétricos, sistemas hidráulicos, enfim, até soluções de estruturas, de painelização modulares, né? Então, hoje, para qualquer tipo de construção, o incremento tecnológico ele está acessível através de parcerias. Não existe mais aquela necessidade de você percorrer o caminho todo sozinho, né? Então, existem caminhos intermediários. A Tec Verde é um deles, né? Mas não é o único player no mercado e esse mercado está se intensificando no mundo inteiro e o mesmo está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos, aproveitar esse momento de retração para rever os processos internos e buscar essas oportunidades, porque elas existem. Show. Pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos que participaram, a todos que ficaram aqui com a gente até o final e reforçando que a gente vai estar enviando as perguntas para os panelistas e quem não teve a sua pergunta respondida, a gente vai estar mandando por e-mail para todo mundo essas respostas, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo e até o nosso próximo evento. Obrigado, um abraço.